esse papel nós não recuperamos ainda, que é de direito multimilenar do feminino, o seu papel sacro, erótico, seu papel mágico e mítico como tal. Essa é uma questão que eu sempre me debato, porque não se trata, infelizmente, nós somos uma cultura completamente masculina. Essa é a verdade. E onde o feminino, muitas vezes, para sobreviver, tem que virar um homem sem pinto, o que não lhe dá condição nenhuma. Isso é uma destruição que ela faz da sua natureza e essência como tal. Não é culpa dela, não. Ela não tem alternativa. A gente vê nas empresas isso, né? Qual é a saída que ela tem de mostrar sua feminilidade? Dificilmente. Então aqui nós temos, vejam que coisa linda isso aqui, a lua, né? São dois elementos importantes na cabeça dela. Os chifres segurando a lua. Porque os chifres, né? O símbolo da vaca é o símbolo de fertilidade, né? Não só o leite da vaca, mas de tudo que ela oferece, né? De força, da terra, de sobrevivência. Ora, isso é Ísis, e ela tem os chifres, como tal, e tem a lua. Por que a lua, hein? Meio ponto na nota, quem adivinhar. O sagrado feminino expresso. Por que ele é expresso na lua, hein? Ele fala de círculos. O Sol também tem círculo, mas a lua, por que a lua? Não, dá um bom começo, está morno. Fertilidade. Todo mundo sabe a importância. Oi? Sedução? É uma coisa fundamental. Os ciclos da menstruação estão completamente ligados aos ciclos, às fases da lua. As marés. As marés, tudo. A Gaia. Então, ela representa uma coisa fundamental. Os ciclos internos. Lua é interioridade. O contrário do Sol, que é exterioridade. E aqui no interior está o seu útero. Estão todas as funções dos óvulos, dos ciclos da menstruação. Isto é a lua que ela traz. Ciclos. Os ciclos da vida e da morte. A lua que cresce, diminui, nasce de novo e se põe, e que altera os ciclos menstruais, as marés e etc. É isso mesmo. Isto sim é o poder mágico dos planetas. Aí a tal da astrologia que nós vamos falar, outro dia ela me perguntou, então vamos entrar nesse assunto mais à frente. Então é cara que a energia astral alterando os ciclos da vida e da morte. Não tem nada de místico a astrologia. A astrologia é totalmente evidente o que ela faz na nossa vida. Somos nós que ficamos mongos, caindo nesse iluminismo racionalista, menosprezando todos os aspectos astrais poderosíssimos que nós vamos resgatar. E que são ciclos, evidentemente, da fertilidade e, portanto, são femininos por excelência. Vamos tratar agora um pouquinho dessa questão. Eu estou contando para vocês tudo que era, tudo que nós perdemos e como nós vamos resgatar, né? Porque o objetivo aqui é esse, né? A gente perceber que a gente está endividado e que temos que dar um jeito de recuperar isso. Sempre se lembrando, isso pertence ao eterno. Ou vocês acham que o papel da mulher nos conselhos políticos que existiam na antiguidade é coisa ultrapassada? Eu não conheço coisa mais moderna do que essa e mais eterna. Por quê? Por que a mulher, no Brasil, foi só em 1937 que ela ganhou o direito do voto? Por quê? Qual é o problema dos genitais? Os genitais não tem nada a ver com isso. A própria Inglaterra, só em 1910, que se dizia tão avançada. O voto nada mais é do que um direito de intervir numa questão da sociedade. Uma sociedade que queira permitir a participação. Vejam como é recente tudo isso. E quando nós estudamos história, nós vemos que não só ela tinha esse direito, como ela participava dos conselhos políticos. O conselho de anciãos, a chamada gerusia, era composto metade por mulheres e metade dos homens. E o seu voto era decisivo.
a chamada gerusia, né, que era o Conselho de Anciãos. O rei não podia decidir nada. Na verdade, é o sistema parlamentarista mais correto da história. Eram escolhidas as mulheres mais sábias, não podia ter menos que 60 anos, daí que nós sabemos que longevidade é uma pataquada moderna, porque isso existia antigamente, porque se podia formar Conselho de Anciãos numa cidade de 50 mil habitantes, 200 mulheres, 200 homens, com mais de 60 anos, é porque a longevidade existia mesmo, tá? Óbvio. Isso é um outro assunto, mas só para a gente imaginar que é o progresso que deu longevidade. É mentira. Existiu a decadência senoidal, e agora nós estamos tentando e conseguindo recuperar. Esse é o Antônio Farjani, por favor, seja bem-vindo. Então, essa longevidade permitia um Conselho de Anciãos. É antiga essa concepção de que a sabedoria tem como condição necessária a idade, mas não suficiente. Porque você pode se tornar sábio aos 60, um bode velho também, né? É uma questão de como você aproveitou a sua longevidade, né? Então, nesse período, nós vemos uma participação decisiva que é feita pelo voto. A palavra democracia, para os que não sabem, a etimologia correta é o governo dos clãs. Demos não é povo. É erradíssima essa tradução. Demos é clã. Porque a organização social daquela época era feita através dessa organização que eu mencionei a vocês dos primeiros grupos sedentários, que eram regidos pela linhagem matriarcal. Por que a linhagem matriarcal? Para evitar a consanguinidade, para evitar que tivéssemos sérios problemas. Você sabe que nossos índios bororos aqui na Ilha do Bananal, Claude Lévi-Strauss estudou isso. Precisou ver um francês para ensinar a gente. 2 livros fundamentais. Um, Le Pensée Sauvage, de 1936, O Pensamento Selvagem, que de selvagem não tem nada, ele mostra para nós a civilidade fantástica dos bororos, e depois, quando ele vai embora daqui com muita raiva de São Paulo, escreve Tristes Trópicos, onde ele critica a estupidez de quem? Da USP. Porque ele foi a USP foi fundada em 1933 e ele foi patrono. Ele veio como professor convidado para a inauguração da USP e convidado a fazer pesquisa. Ele era um grande antropólogo e estruturalista. E ele foi para as pesquisas, foi para a Ilha do Bananal, escreveu essa obra-prima que é O Pensamento Selvagem, causou um furor, porque tanto na França como aqui, porque o francês achava que índio é um bicho que pouco mais civilizado do que uma cobra, ou do que uma anta, né? E mostrou que a riqueza simbólica desses índios deixava nós um navio, nós pretensos europeus, etc. Uma revolução total que até hoje nós temos enorme dívida com essa redescoberta do simbólico das populações ditas primitivas, que primitivas não tinham nada. Mas ele encontrou uma resistência tão grande aqui em São Paulo, com a USP, a pretensa, né? E querendo denegrir os seus valores e como que poderia ser. Enfim, ele critica fundamentalmente o provincianismo paulista, o qual que eu acho que ainda não superamos, e vai embora, não volta nunca mais. E lança esse livro ainda como resposta. Tristes Trópicos, vale a pena ser lido, tá? Você vê esse atraso, essa cabecinha de cocô de passarinho que nós temos aqui, sabe que não são quadrados, são cúbicos, né? Esse preconceito, este fascismo que está aí solta e tudo mais que nós conhecemos muito bem, né? Essa mentalidade completamente conservacionista e fascista, herança dos portugueses. Bem, tudo isso para que a gente possa recuperar. É claro que a mulher nessa mentalidade fascista, Deus me livre, né? Se eu contei para vocês coisas da década de 50 e 60, imagina a década de 30, como era a posição da mulher e todos esses valores, o preconceito racial. Eu lembro nessas casas que a gente ia, de gente metida. Eu lembro uma casa que eu frequentei muito, hoje quem mora lá é essa apresentadora de cozinha do Canal 5, a Ana Maria Brega, aliás, como a gente disse, né? Essa mesma, a casa pertenceu a Maria Helena da Cunha Bueno, que eu frequentei esta casa na década de 60, porque eu namorava a filha dela. E ela que comprou esse casarão, fica na Rua Noruega 174, até hoje, me lembro muito bem. Pleno Jardim Europa,
sei lá, 80 mais de fundo, de frente, 200 de fundo, aqueles casarões. Depois foi a casa do Walter Moreira Salles. A Ana Maria comprou dele. Foi comprado. Ah, então foi, mas era da. Do Unibanco. É. Ele morava lá também. Também, né? Então, história antiga. A história da década de 60 que eu me lembro era deles, dos Cunha Bueno. Ela era Souza Queiroz, outra, né? Mas casou com Cunha Bueno. Em todo caso, eu lembro de que ela não aceitava. A casa tinha, sei lá, quantos, 7, 8 empregados, camareira, não sei o quê, cozinheira, motorista e tal. Negro, não. Nem mulato. Nem mulato. Aí eu lembro dela falando, nossa, você pôr mulato, imagina, a hora que ele tiver que pôr o, como é que chama? Aquele, não era uniforme, era com aqueles galões e tal. Eu esqueci o nome desse treco aí que a gente usava, com luva branca. Mas luva branca nem vai esconder, vai sujar a luva com essa cor escura. Não aceitava. Não aceitava, estou falando de gente da década de 60, 70. Não faz tanto tempo assim. De cor não tinha vez. Nós viajamos, eu lembro, viajamos para o sul. Eu já era formado, 70, já tinha o primeiro doutorado, 77. Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, negro não entra. Nem empregado, só tinha branco. Eu fiquei espantado, porque não tem gente de cor aqui. A gente não dá emprego para essa gente. Foi o que eu escutei. Na lata. Levi-Strauss tinha razão. Isso não é civilidade. Isso é barbárie. Isso é um desrespeito à condição humana, assim, brutal. Sem falar escravidão, etc. Então, quando nós pensamos nisso tudo, é bom a gente pôr as barbas de molho, e quem não tem, põe os cabelos, não importa, para a gente entender que civilidade daqui ainda está muito longe. Que dirá para os direitos do feminino? Há um evidente racismo. Herdado, claro, da tradição portuguesa, como tal. E nesse sentido, fica longe para a gente entender como o papel da mulher nos conselhos políticos. Essa é uma dívida que nós temos enorme. A outra é a função da mulher no conselho de anciãos, onde se viu. Bom, aí o problema nem é só mulher, é velho agora, né? Passou dos 50 é inútil. Isso é o Brasil. Quem que dá emprego acima dos 50? Não acho. A gente está glorificando hoje que estamos passando dos 70, chegando aos 80 com saúde. Ótimo. Só que entre os 50 e os 80, vai fazer o quê? Vai ficar um inútil, salvo raras exceções. Então eu pergunto, com o grupo da Siemens que eu tenho, do pessoal que quer se aposentar, olha, você pode chegar até os 80 com saúde, porém inútil. Então para quê? Mata logo. Simples assim. Eu entendo que você vai envelhecer para alcançar esse alto grau, que era uma honra, um cidadão ser aclamado, homem ou mulher, como pertencente à gerusia, era a função mais nobre da cidade. Aliás, pasmem vocês, o indivíduo será considerado adulto após os 60 anos. Até os 60 ele é considerado um neófito. Após os 60, era uma honra, que para nós hoje é uma vergonha. Aliás, todo mundo quer viver muito, mas ninguém quer ficar velho. Vocês repararam isso? Velho não, por favor. Viver muito, tudo bem. Quer dizer, o mito da eterna burrice chamada juventude hoje. Não que a juventude seja burra, mas a juventude não tem como saber das coisas, porque ela tem pouco tempo de vida, é simples assim. E não quer dizer que o velho saiba, ele também pode ser burro, se ele não investir nesses anos, ele vai ser mal de velho mesmo. Mas agora uma mulher que é escolhida pela sua sabedoria, um homem escolhido pela sua sabedoria para fazer parte desse conselho, esse conselho era como o Congresso de hoje. Eles deferiam ou indeferiam as leis e as propostas apresentadas pelo Basileu. Era uma imensa honra. E se reprovassem, sinto muito, não passa. Essa mesma estrutura foi fundada, hoje existe na Câmara dos Deputados, no Senado e etc. A ideia é ótima, a consecução dela que não é tão boa, né? Mas é esta a ideia, quer dizer, esta mulher, ela tinha o orgulho de servir a sua cidade, como este homem também, nas decisões
políticas, sociais, de guerra, todas elas. E lhe foi tirado esse direito durante milênios. Assim nós vemos funções que têm que ser recuperadas. Esta é a moral da história. Esta é uma função, inclusive, muito importante, que lhe perguntaram uma vez os reis persas, ou os herdeiros persas, por que a mulher tem que decidir? Porque a Pérsia era a falocracia terrível, que fez a guerra contra os gregos e etc., e a mulher não tinha voz nenhuma. A resposta quem lhe deu, que foi Temístocles, se eu não estou enganado, disse, porque aqui o voto da mulher é pela vida dos seus filhos. Ela sabe o quanto lhe doeu pari-los e criá-los, e ela não os lançará numa guerra qualquer, a não ser que seja para defender a sua casa. Por eles que morram para defender minha casa. Mas buscar fortunas nós jamais permitiremos. Dá para entender o papel dela, né? O papel dela, como ela pariu, ela vive o sacrifício de levantar esse moleque para torná-lo forte e saudável. Ela diz que morram defendendo minha casa, mas eu não permitirei que eles vão aos confins do mundo em busca de fortunas. Não precisam disso. E assim é que elas, agora vai responder um pouco a sua pergunta, elas determinavam a paz e a guerra no Conselho de Anciãos, porque elas só permitiam uma guerra que se fosse para defender a sua casa, como foi no caso dos persas, que aprovaram e derrotaram um exército 10 vezes maior. Mais tarde, justamente na época de Péricles, com a pretensa democracia que não passou de uma farsa, aliás, Aristófanes gostava de chamar isso aqui, democracia, vocês erraram o nome, é terrorcracia aqui, o nome correto. O que eles fazem? Tiram o poder de voto da mulher, dissolvem o Conselho de Anciãos, criam um Conselho de Juízes, que é só de homens comprados. Essa é a decadência. É neste momento que inicia-se uma decadência com a prisão do feminino e impedimento de seus direitos. Vivemos uma época igual à da ditadura aqui. O teatro, que é o local mais elevado de presença, de decisão e de aprendizado, as mulheres só podem entrar com censura prévia. Só podem ir à Ágora, que é um local social e político, além de compras, onde tudo se faz, ser acompanhadas por um censor. Não dá para comparar esta época com 100 anos anteriores, você compreende o que eu quero dizer? Quer dizer, toda essa liberdade e direitos políticos são literalmente caçados para nunca mais. Aí começa a falocracia. Qual é o jogo? Porque governantes corruptos, comprados pelos que foram derrotados, eles querem criar exércitos. E exércitos a mulher não permite. Exército fixo, como nós temos hoje, não faz sentido. Se a casa é ameaçada, meu filho se levanta para defendê-lo. Por que eu vou tê-lo constantemente armado? Foi essa a pergunta. É evidente que lhe dói deixar seu filho ir numa aventura que lhe custará caro, aliás, isso vai acontecer. Será derrotada a derrocada da Grécia. Quando conseguem construir um exército de 45 mil jovens, para a cidade de 150 mil habitantes, vocês podem imaginar o tamanho. Com mais de 500 navios para tentar invadir Siracusa, que fica no sul da Itália, que era uma cidade-estado grego, erroneamente chamada de colônia, não tinha colônia coisa nenhuma. E o que acontece como consequência é que eles são fragorosamente derrotados contra as mulheres, o desejo das mulheres, e só deixam, todos morrem, só deixam um voltar para contar o que aconteceu. Acabou Atenas, acabou-se. Daí vêm as guerras com os espartanos para piorar as coisas. Esse é o episódio que acontece em 415 a.C. 7 anos antes, em 421, acontece o episódio famoso dos Hermocóptas. Hermes, trata de Hermes, copta, cortar. Eram estelas que todo mundo tinha que ter na frente da sua casa, que eram as ermas, as famosas ermas onde
aparecia com um falo ereto, como símbolo da fecundidade, dessa casa fecunda, onde todas as pessoas depositavam uma guirlanda, não tinha esse valor erótico como nós temos hoje, e que aparecem e amanhecem, mais 100 mil quebrados o falo. Ou seja, é uma revolução silenciosa, o protesto das mulheres frente a essa castração da falocracia. Nunca se achou os culpados, até porque foram milhares e milhares, né? E isso resultou no massacre do feminino como tal. Esse episódio é famoso e é um marco histórico desse período. Aí sim, Mulheres de Atenas faz sentido. É após esse período. Porque até lá elas têm este papel de passividade, não tem nada. Era decisivo na organização social e política das polis. Isso não é só Atenas, todas elas são assim. Inclusive Esparta. Como tal. Com algumas outras diferenças. Fazemos um intervalo agora, já prosseguimos. Plim Plim